Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Capítulo 54. Não precisa não, obrigado, tá, meu irmão? Obrigado. Capítulo 54 de Isaías, versículo de número 7. Bom estarmos aqui, reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Salvador. Bom saber que a nossa congregação, a nossa igreja, ela não segue o rumo ou a direção da igreja moderna, porque a igreja moderna ela tem caminhado para passos largos para o abismo, mas graças a Deus nós mantemos a característica de uma igreja verdadeira, local, onde nós cantamos os cânticos que louvam a Deus, mantemos as coletas de dízimos e oferta, trabalhos com aqueles que têm que ser atendidos. Isso tem mostrado a bondade de Deus para conosco, de dar essa oportunidade para mim e para você fazer parte de uma igreja verdadeira, que observa os padrões bíblicos, que se preocupa mais com agradar a Deus do que os homens, que ainda nos dias de hoje ela se posiciona contra o pecado. Isaías capítulo 54, versículo de número 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto para mim, como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Até aí. Como eu estava dizendo para os irmãos, a bondade de Deus, ou a misericórdia de Deus, tem sobrecaído sobre nós. Isso é fato, pois você está aí respirando, com fôlego de vida. Mais um dia, Deus nos concedeu a oportunidade também de estar na casa do Pai, de ouvir a sua palavra, de poder exaltar o Senhor com os hinos. A saúde, ela às vezes não é das melhores, mas Deus dá a condição de cada um de nós, de a cada dia ter essa oportunidade, de desfrutar dessa bondade e dessa misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus e essa bondade com o povo dele, vem ultrapassando os séculos. Ele nos concede o desejo do nosso coração, mesmo sendo iníquos e pecadores. Ele nos concede a oportunidade de desfrutar de momentos de gozo, de paz, de abundância, de alegria, de aprendizado. Isso tudo Deus nos concede por causa da tua misericórdia. Ele nos dá a oportunidade de receber o seu único Filho amado, sacrificado na cruz ao nosso favor. Isto mostra a bondade do Pai, e se Deus não fizesse mais nada, já bastaria. Pelo fato dele entregar o seu único Filho, santo e justo, para morrer e se sacrificar a favor da igreja, já seria o suficiente. Mas sabemos que o nosso Pai, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, como o salmista diz, a sua misericórdia dura para sempre.
Ele nos cobre com a sua proteção. Ele nos cobre com a sua alegria. E a sua misericórdia, ela já tem ultrapassado os séculos, demonstrada através da vida dos profetas. Os profetas anunciaram a palavra de Deus durante milênios. O juízo. Anunciaram o juízo de Deus para os homens da época. Mostraram qual era a posição de um Deus eterno, que não tinha prazer no pecado, que não tinha prazer no erro, que não tinha prazer em sacrifícios, a não ser na obediência. Eles proclamaram o juízo de Deus e muitos deles pagaram com a vida. Muitos deles acabaram em masmorras, outros em porões, porque proclamavam a verdade de Deus, proclamavam a justiça de Deus. A sua palavra era sempre divulgada através da vida dos homens chamados profetas na época antes de Cristo. Quantas foram as mensagens pregadas ao povo? A exortação à obediência. Quantas vezes os profetas se entregaram de corpo e alma, uma vida inteira, para proclamar a verdade, para chegar no final da vida deles, e muitos deles ceifaram as suas vidas cedo, só para pregar a justiça de Deus, para ensinar o povo escolhido de Deus qual era a vontade do nosso Pai eterno. E isso mostra a bondade de Deus. No sacrifício da cruz, mostra o amor eterno de Deus vivo para conosco, sem mérito algum, sem obras para apresentar para Deus, sem justiça, sem verdade, mas o amor do Pai em Cristo Jesus demonstra a sua misericórdia e a sua bondade, ultrapassando os séculos dos séculos. E qual é o preço que os profetas pagaram? Com a vida. A justiça, ela foi ensinada a cada um daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a voz deles. Como foi o caso de Jeremias, que anunciava contra os falsos profetas uma verdade dura e realista, que o povo vivia em rebelião, em mentiras, e eles não quiseram ouvir. Prenderam ele e ouviram os falsos profetas. Como aprendemos nas quinta-feiras, o caso de Jonas, que mesmo ele contrariado, ensinou a verdade e teve êxito na sua pregação. E agora e hoje não é diferente conosco. Quantas mensagens não são pregadas em cima desse púlpito para nós? Mensagens que ela traz a nossa reflexão para o conserto, para a obediência, para ouvir a verdade. Mensagens que nos traz a realidade do que Deus quer para conosco. A realidade de viver uma vida em santidade, em obediência. E isto para nós é sinal de bondade da parte do Pai. Quantas são a oportunidade que muitos perdem
de ouvir um sermão verdadeiro da palavra de Deus. As pessoas estão sofrendo porque não estão ouvindo a verdade. Quantos sermões serão necessários para nós? E eu me incluo nisso, para que entremos realmente na plena obediência da palavra de Deus, na plena santidade. Os profetas, eles anunciaram de tempos em tempos e tempos em tempos, e mesmo assim Israel não obedecia a Deus. Quantas foram as idas e vindas de Israel dos exílios, da disciplina divina. Não é diferente nos nossos dias. Não é diferente para nós. Não é diferente o sermão do concerto. E essa mensagem é para salvos. O concerto é para o salvo. A obediência é para o salvo. E eu tenho refletido isso, meus irmãos, nos dias que eu venho no culto ouvir a palavra do Senhor. Será que vamos passar nessa vida? Será que eu vou passar nessa vida? Será que os meus ossos vão entrar em sequidão, sem poder um minuto desfrutar da plena obediência? De poder com alegria ajoelhar diante de Deus e agradecer a Ele, porque nós temos uma igreja verdadeira, pela saúde que nós temos, pelo momento que é nos dado em estar na presença dEle, de ter hoje a voz de trovão para cantar e exaltar o Teu santo nome. Quantas mensagens serão necessárias para que eu possa chegar nesse pleno conhecimento? Chegar aonde é necessário. A altura, a profundidade. Qual será a necessidade até este momento chegar? O preço da salvação é este, é obedecer a Deus. E isso tem tirado noites de sono. Quantos sermões proféticos vão ter que ser pregados para que a igreja de hoje, ela chegue nesse pleno conhecimento, para que a igreja compreenda a necessidade de alcançar as almas que foram salvas por Cristo na eternidade. Será que as nossas convicções e a nossa vida particular é mais importante? E aí eu me comparo e vejo, quando a gente não chega à plena obediência, ao homem insensato. Lucas capítulo 6. Versículo de número 46. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz assim: Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim,
e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem se assemelha. É semelhante ao homem que edifica a casa, e cavou e abriu profundo uma vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Aí, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e nada pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojou-se o rio contra ela e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Os sermões, eles estão vindo da parte do Pai. E isto tem sido uma bênção nas nossas vidas. É precioso esta oportunidade única, porque hoje pode ser o último dia de cada um de nós reunidos aqui. Não sabemos o dia de amanhã. E quando amanhece o outro dia, a misericórdia de Deus sobressai sobre nós mais uma vez, a sua bondade, o seu amor, a sua justiça. É a hora que vem aquele momento de desespero. Isaías capítulo 7, capítulo 54, versículo 7. Por um breve momento te deixei. Foi por um breve momento. Esse desespero na mente do salvo, daquele que conhece a justiça e não pratica, que sabe que tem que obedecer e não obedece. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. A bondade, o amor, não tem como resumir, não tem palavras para expressar a grandeza do nosso Deus. Na nossa inutilidade, foi por um breve momento. Aí Deus concede essa oportunidade novamente, mas com grande misericórdia. É grande a misericórdia. O salmista começa a falar: e dura para sempre, permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas ela vai permanecer. Aí eu tornei a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi-te a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. A chamada obediência, ela é uma das maiores, se não for a principal dificuldade do povo de Deus. Não só de agora, mas foi durante os séculos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Abra lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 14, versículo 17. Muito se fez Deus ao nosso favor,
capítulo 14, versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando voz dos céus chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecerem sacrifícios. Dia após dia, meus irmãos. Dia após dia, queridos. Isaías 54, versículo de número 9. Porque isto para mim, como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei, não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor. Como foi nos tempos de Noé, onde muitos perderam as vidas, uma geração inteira, dentro da arca, a representativa da igreja, da salvação, somente em Cristo. Você pode ter certeza que dentro da arca, momentos de desespero batiam ali. Talvez tinha horas que Noé tinha que afastar e separar as brigas. Talvez tinha uma portinha e muitos deles olhavam para fora. E talvez eles viam ali amigos outra hora que não acreditaram na mensagem pregada, sem vida, morto em seus delitos e pecados no mundo. Amigos que outra hora não quiseram de maneira nenhuma ouvir falar da misericórdia de Deus, que é necessário obedecer a Deus. Mortos em seus delitos e pecados. E eu tenho certeza que ele fechava a porta, ia num cantinho ali e agradecia a Deus, porque ele tinha a oportunidade de ser salvo do mundo perdido. A oportunidade que nós temos de conhecer a justiça de Deus, mesmo não praticando, de saber que tem que obedecer a Deus e mesmo não obedecendo. Todos os sermões que são pregados aqui, quantos serão necessários ainda? Quantos serão necessários a advertência para que cheguemos ao pleno conhecimento? Ao pleno conhecimento da obediência a Deus. Para que nossos ossos não sequem. E os nossos dias não sejam vazios. Quantas mensagens vão ser necessárias para que a igreja alcance essa bênção? Para que cheguemos ao pleno arrependimento, para que quando amanhecer o dia, a alegria, ela venha brotar em nossos corações,
mensagens de conserto, de mudanças, de obediências, de compromisso, mensagens essas que são direcionadas à igreja de Cristo. Não é para os perdidos, é para nós. Que seja feito dentro de cada alma, um renovo como foi na vida de Zaqueu. Uma vida inteira na desobediência, fraudando as pessoas, roubando. E ao passo que ele ouviu falar de Cristo, ele ouviu. Cristo vai em sua casa e ele se arrepende com atos de misericórdia. Pois se fraudei alguém, eu vou restituí-lo 2 vezes. Doarei metade dos bens aos pobres, e assim será feito. Então o nosso Salvador diz: hoje mesmo chegou salvação a essa casa. Como diz lá Ezequiel no capítulo 18, versículo 32, ele não tem prazer na morte, nem do ímpio. Deus, ele não tem prazer em destruir, mas pelo contrário, ele salvou. E a salvação, esse bem precioso que recebemos, de bom grado, de graça. Então, quantas mensagens será ainda necessária? Quantas vezes a igreja precisará ser exortada? Chamada a atenção. Quantas mensagens será necessário ser pregado nesse púlpito e nos púlpitos das igrejas verdadeiras? Porque a igreja que não segue a igreja moderna, ela prega a palavra. E como eu disse no início do culto, é um prazer estar aqui. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos juntos, reunidos para louvar o nosso Senhor. Bom é ver a irmã tocando o teclado, exaltando a Deus. O irmão cantando até a voz sumir, engrandecendo o Pai. É bom estarmos aqui. Bom nos reunirmos para ouvir mais uma vez o que o nosso Pai tem para dizer. E é assim que tem que ser. Mas quantos serão os sermões de chamadas de atenção para nós, para a igreja? 2 Crônicas, abre lá comigo. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Hoje pode ser o último dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser a última oportunidade que eu e você recebe de estar aqui hoje. Então não deixe escapar este momento. Versículo de número 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como o Pai bondoso que Ele é, que nos concede o ar que nós respiramos, o alimento que nos alimentamos. Se chegarmos a Ele, é chegando a Ele, Zaqueu, ele teve uma preocupação: se chegar a Jesus, se chegar a Ele. Ele sabia qual era a sua condição, mas o momento era oportuno e único, talvez seria o último de sua vida. Ele não poderia deixar escorregar esse momento pelas suas mãos. Ele não poderia deixar aquele homem passar e ele não uma vez chamar a sua atenção. Esse pode ser o último momento nosso juntos, pois o dia de amanhã não pertence a nós. É se o meu povo que se chama pelo meu nome é o salvo. A chamada da graça, a chamada eterna, é necessário que hoje, não é amanhã, se arrependemos e nos tornemos aquele primeiro amor que nos trouxe a oportunidade quando nós encontramos o pastor Maurício. Ele trouxe essa alegria para nós, de mostrar, olha, o primeiro amor, que vale a pena viver o Evangelho de Cristo. E isto tem se tornado nos nossos dias difícil de achar, de encontrar. E a igreja moderna tem ultrapassado e tomado conta de todos os lugares, destruindo vidas, levando pessoas para o inferno. Enquanto a igreja verdadeira está preocupada em manter os seus padrões, de cultivar os seus momentos íntimos, de cuidados pessoais, o engano está tomando conta. E isto é trágico, é terrível. Por isso, quantos sermões ainda, quantos serão os sermões que eu e você, meu irmão, vamos ter que ouvir da parte do nosso Pai para chegarmos a esse entendimento. E eu friso mais uma vez para encerrar. Isso é o que está no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. E peço que o Senhor nos ajude, porque grande é a responsabilidade para conosco. É grande a sua responsabilidade aonde você está. É grande a sua responsabilidade aonde você pisa a planta dos seus pés. Porque uma alma vai estar ali e ela vai ter necessidade de ouvir. E isto vai ser cobrado de nós um dia. Vai ser cobrado de mim e de você. Isaías
54, mais uma vez. Versículo de número 7. Vamos para de 11. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre as safiras. Versículo de número 12. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de cambucros, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida em justiça longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não se chegará a ti. Versículo de número 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assombra as brasas no fogo, e que produz a arma para o teu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito de quem de mim procede, diz o Senhor. Vou estar lendo para os irmãos alguns textos para encerrar. Quantos serão os sermões necessários? Só o nosso Pai eterno sabe. Em Isaías 54, versículo 8 diz assim: no impeto de indignação eu escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías, versículo 63, versículo 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a tua grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Bom é o Senhor, a sua bondade dura para sempre. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça da terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Todas as vezes que eu me reúno com vocês, meus irmãos, aqui na casa do Senhor, é com uma alegria. A alegria de saber que o nosso Pai vai falar conosco e vai nos exortar. Lembre-se disso, a bondade do Pai. Como é bom estarmos aqui. Como é bom participarmos juntos do corpo de Cristo. Não deixe de participar. Não deixe de ouvir. Não deixe de estar aqui conosco. Amém, meus queridos? Vou chamar o irmão André. Queria agradecer a Deus pela oportunidade. Não foi um sermão, foi um compartilhamento daquilo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração, de ser obediente, de cumprir com a sua verdade, de lutar contra o velho homem, que todo dia ele aparece, de ter a oportunidade de chegar aqui e o Senhor falar assim: ó, tem que obedecer, tem que ser fiel,
tem que viver em santidade, tem que andar certo, tem que observar a minha palavra, tem que servir a Deus, tem que se sacrificar, tem que estar junto com os irmãos, nos momentos bons ou ruins, e agradecer a Deus porque nós estamos aqui. E se aparecer um momento de dificuldade, agradeceremos a Deus porque temos a oportunidade de estar na tua casa, o melhor lugar para vencer as adversidades da vida. Amém, meus irmãos?